Ei, ouça e veja, quando você se entrega completamente para Deus. Pastor, o que acontece quando eu me entrego e aceito o chamado de Deus na minha vida? Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e havia padecido com muitos remédios e havia despedido de tudo que tinha, pois nada lhe trouxe a cura. Há momentos em nossas vidas que batemos em porta e esquecemos que o dono da cura, o dono da medicina, não deu a última palavra. O segredo de eu me entregar para Deus completamente, 100%, eu quero entregar para Ele fazer morada em mim. Eu quero entregar para Ele restituir aquilo que eu perdi. Entregar completamente, 100% para Deus, é você aceitar o chamado dEle. A Bíblia está nos relatando agora de uma mulher. Deus não revela o nome desta mulher, mas imagina que essa mulher seja Marta, Maria, João, Jumara, Vanessa, Andréia, Cristina, não importa o nome dessa mulher. Mas a Bíblia está relatando que essa mulher, ela tinha uma enfermidade. Porém, essa enfermidade que essa mulher tinha era uma enfermidade espiritual. Porque tem situação que o homem não consegue resolver, irmão. Tem coisa que você coloca na mão do homem, o homem pode resolver. Mas tem coisa que você coloca na mão do homem, quem resolve é só Deus. Quem vai agir é só Deus. E essa mulher, há 12 anos, ela está sofrendo hemorragia. Talvez você entrou aqui neste vídeo falando desta forma: pastor, tem 12 anos que meu marido saiu de casa. Tem 12 anos que a porta está fechada. Tem 1 ano, tem 3 anos que a minha vida está completamente de cabeça para baixo. Você vai entender o motivo dessa história. A Bíblia nos relata que essa mulher é uma mulher que ela confiava muito em seus bens. Por quê? Porque quando ela descobriu que ela estava enferma, a primeira coisa que ela fez foi procurar o melhor médico, foi procurar a melhor medicina, foi procurar a melhor clínica. Para quê? Para lhe ajudar, para lhe curar. Diga para o seu irmão aí, se tiver alguém do seu lado, tem coisa que é para Deus fazer. E o que é para Deus fazer, o homem não coloca a mão. Escuta, o que você colocou na mão de Deus, quem vai operar, quem vai agir é somente Deus. Não adianta homem querer mostrar gracinha e falar assim: Deus vai fazer porque é promessa. Ei, pode ser promessa, mas Deus não vai agir segundo as nossas emoções. Deus não vai agir segundo a nossa vontade. Deus só age de acordo você se entrega. Pastor, eu quero me entregar completamente para Deus. Mas não adianta você se entregar completamente para Ele. O seu coração ainda existe um ódio. O seu coração ainda existe uma mágoa. Se você estiver se apegado em bens material, não adianta você se entregar completamente para Deus. Para mim se entregar completamente para Ele, eu tenho que primeiro aceitar o chamado dEle. Porque quando Deus me levantou, quando Deus me chamou, eu tive que aceitar o chamado dEle na minha vida. Eu tive que aceitar a proposta de Deus para minha história, irmão. Quando Deus chama, primeiro Ele vai mostrar para você: olha, eu tenho isso, e isso, e isso para você. Você quer? Ele mostra para você. É da mesma forma Satanás. Satanás jamais vai levar ninguém para pecar. Satanás não faz ninguém pecar, irmão. Satanás, ele vai mostrar para você o caminho, aonde vai ser o lugar, o decreto. Só peca
peca quem quer, só atinge o pecado quem entra nele quem quer, porque Satanás só mostra para você o caminho, aonde você deve entrar, o que você deve fazer. Satanás não vai pegar você, colocar você lá dentro da zona para pecar. Ele vai mostrar a você o caminho. Você vai se você quiser, você entra se você quiser, você atinge se você quiser. É da mesma forma, você precisa aceitar o chamado dele. Mas pastor, meu coração está ardendo, mas eu preciso ser curado. Tem gente aqui que precisa ser curado espiritual, que o teu espírito está morto. Por quê? Porque em vez de você procurar Deus, você foi bater na porta do homem. Abandou de rap da calavacheria. Essa semana Deus palestrou comigo muito forte. Vai de come devidácia. Está na hora de vez questionar, adorar. Está na hora que deixe murmurar, querer saber o motivo, querer perguntar por quê, querer entender o porquê. Nós sabemos respeitar o tempo dele, porque se Deus colocou na prova, é porque na prova Ele quer preparar algo maior para nos exaltar. Prova não mata, feitiçaria não mata, macumba não mata, inveja não mata, obra contrária não mata. Certo dia o irmão ligou para mim e falou: pastor, eu vou parar de pregar. Eu falei: por que, meu irmão? Eu não aguento mais, pastor, tá me matando, eu tô morrendo. Aí eu falei para ele: você tá morrendo porque quer? Tá acabando porque quer? Eu falei: por que, pastor, que eu tô morrendo porque eu quero? Porque em vez de você focar, se entregar completamente para Deus, se entregar 100% para Ele, deixar Ele te guiar, deixar Ele te dominar, deixar Ele usar você, você fica dando ouvido o que as pessoas estão falando de você. Ô meu amigo, para de questionar por que tanta calúnia. Para de questionar por que tanta maldição na tua vida. Entenda algo. Tem coisa que é Deus que permite para me passar e entrar. Deus já permitiu, vale. Eu já procurei na escritura. Todos os profetas, eles foram provados por Deus. Existe provação que o homem pega com a mão, mas também existe provação em que Deus permite a gente passar, a gente entrar. Ele falou: pastor, eu não quero pregar mais. Por que não quer? Porque o fulano de tal tá assim comigo. A fulano de tal tá assim comigo. Eu falei: meu irmão, para com isso. Mas pastor, tá me chamando de profeta do diabo, profeta falso. Eu falei com ele: meu querido, se Jesus foi chamar de Jezebu, quem é tu, meu amado? Eu não sou melhor do que ninguém. Você é o que a palavra diz que você é. Sabe o que a palavra diz? Você é mais que vencedor, meu irmão. A palavra diz que você é mais que vencedor. Você não é o que as pessoas falam. Você não é o que a tua mãe diz. Você não é o que o teu pai fala. Você é mais que vencedor. Esta é a palavra. Ele falou: pastor, eu não aguento mais suportar o que eu estou vivendo. Eu falei: por que, meu irmão? Porque dentro do meu ministério estão tentando me parar, estão tentando me matar. Eu virei para ele: olha, escuta, preste atenção que eu vou falar. Se você, como profeta de Deus, dentro da tua igreja, dentro da tua casa, dentro da tua família, se não existir perseguição, se ninguém levantar contra a tua vida, tu está no pecado. Por quê, pastor? Porque só incomoda quem está em santidade. Só incomoda
quem tem vida com Deus. Só incomoda quem está na ligação com o papai. Se tu não está incomodando, meu irmão, entra na brecha. Mas se está incomodando, se Satanás está levantando, é porque está mexendo com a coluna do inferno. E se está mexendo, ele está levantando para te parar. Tebando robidera calabaio. Rebando queria. Rabaixo de rebe calaçai. Tem gente que entrou aqui, Elebidaracando rebidera, que parou na caminhada porque não suportou viver o vale. O vale que eu estou pregando aqui é o vale da dor, meu irmão. A Bíblia nos relata que esta mulher foi 12 anos. 12 anos não é 12 dias. 12 anos não é 12 semanas. 12 anos não é 12 segundos. Foi 12 anos. 12 anos. O que é que representa para você 12 anos em sofrimento? 12 anos sofrendo e 12 anos Deus calado. Olha que palavra forte. Olha o que Deus fala. 12 anos ela sofrendo, necessitando. Olha o que a Bíblia fala. Aí havia padecido, a palavra padecido, sofrido demais. E havia sofrido demais, com muitos remédios. Tem gente que está passando por batalha espiritual e não está entendendo o que você precisa. Você precisa ter um encontro com Deus. Porque não adianta eu falar xarabacai e continuar do mesmo jeito. Não adianta eu chegar na igreja, cair e quando levantar o demônio continuar no meu corpo. Eu preciso aceitar o chamado dele. Eu preciso aceitar, aleluia, as propostas que Deus tem para mim. E o que Deus tem para você é renuncia. A palavra renunciar é você voltar ao primeiro amor. Você não pode amar a tua esposa mais que você ama a Deus. Você tem que amar a Deus primeiro. Você não pode amar os seus filhos mais que Deus. Você tem que amar a Deus primeiro. Tem gente que não ama nem Deus si próprio e está querendo que Deus faz, está querendo que Deus muda. Aprenda, enquanto eu não me entregar 100% para Deus, Deus não tem compromisso em fazer o que nós queremos. Se entrega para Ele. Ei, colasso, bideria calavai, palabado, cobideria calavai. Epideaçou, rabando, que bederia calabaia, elepidando, competência. Você precisa renunciar. Vou uma palavra aqui porque eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus essa semana. Para fechar aqui a palavra. A Bíblia fala que há 12 anos, escuta, você vai aprender que Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Aprenda algo. O que você precisa ter, crente que é crente, tem que ter maturidade para entender o que Deus quer. Tem muito crente aí que é criança, que quer as coisas do seu jeito, na sua hora. Ei, renuncia. Renuncia a carne, renuncia teus filhos, renuncia a tua família, renuncia tua mulher, renuncia teu marido, renuncia teu lar, renuncia seus bens e se entrega completamente para Deus. Porque quem vai ser a diferença, quem vai mudar a tua casa, quem vai libertar tua esposa, quem vai libertar teu marido, não é o pastor que vai aí. Você vai ser um canal de Deus que vai fazer a diferença. Mas para isso, se entrega completamente, 100% para Deus. Se entrega para Ele. Oh, de rebe calaçoria. Olha aqui o que a palavra está falando aqui ainda. E ele disse:
filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste teu mal. Jesus não está falando aqui, filha, o teu dinheiro te curou. Filha, o teu querer te curou. O que Jesus está falando aqui vai ser, ó, filha, a tua fé te curou. Há momento que precisamos usar fé. Precisamos utilizar nossa fé. Por quê? Sem fé é impossível receber o propósito, o chamado dele na tua vida. A Bíblia fala que essa mulher, ela está dentro de casa. E ela ouça, porque Jesus era famoso. Jesus era famoso, conhecido. E Jesus, quando ele passava em sinagoga, Jesus arrastava multidões. Porque quem tem Deus dentro dele, pode arrastar a multidão. Mas a multidão não está com ele. Jesus arrastou multidão. Mas no dia que ele morreu no Carvalho, na cruz, a multidão não acompanhou ele até a cruz da morte. Para de se querer, se achar que você tem amiga, que você tem amigo. No dia da morte, você vai saber quem é teu amigo de verdade. Para de falar que você tem amiga, que você tem amigo, porque o teu amigo, tua amiga é Jeová. Para de achar que a tua amiga vai fazer alguma coisa por você. A tua irmã vai fazer alguma coisa para você. Não, não. Há 12 anos, essa mulher está sofrendo. E há 12 anos, ela está dependendo dos outros para tratamento. E há 12 anos, Deus calada com ela. Sabe por que Deus está calada com ela? Não é porque Deus queria ver ela sofrer. Deus queria ver o sofrimento dela. Deus calou para ela. É porque ela queria do jeito dela. Às vezes, irmão, do nosso jeito, vai quebrar muita cara. Se você não aprender, esperar o tempo dele, a hora dele, e não medir as palavras que saem da tua boca, porque a minha boca é santa, e o que é santo se torna maldição para a minha vida mesmo. Se você fala, eu quero morrer, eu quero suicidar, se pedir a morte, eu quero parar, eu quero deixar de caminhar, eu quero sair da igreja, a tua boca, o diabo ouve isso, fala, tá fraco, não vai aguentar por muito tempo não. Faz como Jó, porque Deus me deu, ele mesmo tomou, então bendito seja o nome do Senhor. Morra, mulher, mas eu não vou rejeitar meu Deus por causa de homem, por causa de mulher. Tem gente aqui que está pensando que vai parar, mas escuta, essa mulher, ela perde tudo que ela tinha, ela perde tudo, aí ela vai para casa, talvez deitada na cama, esperando a morte, porque essa enfermidade, há tempos atrás não tinha cura, que era a lepra, era o fluxo do sangue. E hoje, nosso tempo, pode ser para a gente uma AIDS. Essa enfermidade representa para a tua vida e para a minha vida uma AIDS, um câncer, uma doença que não tem cura, ou até mesmo uma morte espiritual. Essa mulher chega de casa, quando ela chega de casa, ela fala assim, olha, infelizmente, tudo deu errado para mim. Eu vou deitar naquela cama ali e eu vou simplesmente descansar. Talvez dentro do seu coração já estava querendo a morte. Então, ela já estava esperando o velório. Ela já estava esperando a morte. Tem gente aqui que está pedindo morte porque não aguenta mais tanto sofrimento. Você pode pedir morte, pode pedir velório, pode pedir para Deus te matar, mas enquanto a promessa dele não se cumprir,
na tua vida, tu não vai morrer. Tu não vai parar. Foi na hora que ela pensou que não ia conseguir, que Deus usou alguém na rua para falar: Jesus está na cidade. E diz que esse Jesus aí, ele tem poder, ele cura, ele é filho de Deus. E além de ser filho de Deus, ele cura e não cobra nada. Na mesma hora, completamente pobre, sem dinheiro, sem casa, sem nada, ela falou: eu vou nesse Jesus. Talvez sentada, ela tomou uma atitude, se levantou: eu vou até ele. Eu vou até ele. Porque essa é a última solução. Ela colocou a tua fé em Deus. Primeiro, a Bíblia fala que ela tomou uma atitude. A palavra atitude é sair do conforto. Ela tomou uma atitude e se levantou e foi até quem? Até Jesus. Está na hora de tomar atitude, irmão. Está na hora de ter vergonha na cara e valorizar aquilo que Deus dá para você. Está na hora de levantar a cabeça e renunciar, se entregar e voltar ao princípio do amor verdadeiro de Deus. Está na hora de reconhecer a verdade, de reconhecer a palavra, de reconhecer Deus e se entregar completamente para Ele. Por quê, pastor? Porque se eu me entrego completamente para Ele, eu estou me prostrando. Ela foi até Jesus. Quando ela chegou aonde Jesus estava, ela se deparou com a multidão. Sabia que Satanás, mesmo na hora, quando você chegar no ponto aonde você vai receber a tua vitória, ele vai tentar te parar. Então, ela vem naquela multidão. Talvez o inimigo soprou no ouvido dela assim: olha, para com isso, mulher. A multidão é muita. Ele não vai te atender. Para com isso. Não vai não. Aí tá vendo o diabo soprou no ouvido dela: não vai não. Ele não vai te atender. Para com isso. Tem muita gente para ele atender. Ela não olhou o que as pessoas falaram dela. Ela não olhou o que o diabo quis dizer sobre ela. Ela foi. Sabe o que representa isso aqui em Minas? Ó, correndo. Isso aqui representa sem olhar para trás, ó. Vai, meu filho, vai em paz. Ela foi. Quando ela chegou lá, ela simplesmente, sem força, completamente entristecida, com a sua alma batida, ela toca simplesmente em um tecido, em um pano. Quando ela toca, Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Alguém me tocou? Seu discípulo fala assim: ô Jesus, essa pergunta é meio complicada, né? Por quê? Porque até na multidão aqui volta o Senhor. E o Senhor perguntar quem te tocou é meio complicado, né? Não, alguém me tocou diferente. Ei, você pode estar no meio da multidão, mas se tocar diferente, se tocar com fé, Jesus vai olhar para você e vai perguntar: o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Alguém me tocou, fui eu, Jesus. Seja curado agora. Ela olha para a tua mão, do corpo. Na mesma hora, o milagre alcança ela. Primeiro, escuta o tema, para terminar aqui essa palavra. O que fez ela receber a vitória? O que vocou ela ir até Jesus? Primeiramente, ela perdeu tudo. Segundo,
falida. Ficou falida. Perdeu tudo, filho, casa, tudo. Ficou falida. Terceiro, sem força. Quarta, ela ouviu que Jesus está na cidade. Quinto, fé. Fé. Sabe o que significa fé? Fé é você acreditar em um Deus que você nunca tocou. Fé é você acreditar em um Deus que você nunca abraçou em carne e nunca sentiu. Isso se chama fé. Ela colocou a tua fé em ação. E Jesus vira para ela e fala: vá em paz, porque a tua fé não foi o teu dinheiro, não foi a tua ganância, foi a tua fé. A tua renúncia te curou. Quer ser curado hoje? Quer que Jesus cure essa ferida? Se prostra, se entrega, renuncia a carne, seus sonhos, sua vontade. Renuncia. Enquanto você renunciar, você viverá um novo tempo profético, a qual não será feito pela mão do homem, mas será feito pela mão de Deus. Tem gente que pensa que a tua história acabou, porque a doença, teu marido, tua mulher, afastou de você, porque você perdeu teu trabalho, a tua empresa, tudo acabou para você. Entenda algo. A tua vida material, matéria-prima, acabou. O que significa isso? Teu casamento, teu lar, tua casa, teu trabalho, teus projetos, acabou. Mas a tua história e a tua chamada não acabou. Quem deseja, quem planeja, não é você. Quem escreve história é o próprio Deus. Tua história não acabou. A tua história não acabou. A caneta ainda está na mão de Deus. E se a caneta está na mão de Deus, Ele escreve a história do jeito dele, não é do nosso jeito. É no querer dele. Essa semana, eu não sei o dia, mas eu não sei se foi de quarta para quinta, ou de sábado para domingo. Essa semana, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Eu estava na minha cozinha, minha esposa foi levar minha filha para consultar, porque estava muito agitada à noite. E eu acordei, fui fazer o café. E estava chovendo demais, irmão. Muita chuva caindo aqui na minha cidade, chovendo demais. Foi essa semana agora, chovendo muito. E eu comecei a fazer o café e coloquei a água. Quando eu coloquei a água, quando eu abri a cortina, na janela tinha um passarinho amarelo, muito bonito, né? E às vezes as pessoas olham para a gente e falam que a gente, né, não precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus fala comigo. Irmão, Deus me usa, mas é muito gostoso Deus falar comigo também, usar as coisas, usar pessoas para falar comigo, é muito bom. Eu amo ouvir Deus falar comigo. E quando eu vi aquele passarinho, né, eu falei assim: oh Deus, o Senhor podia usar esse passarinho para falar comigo? O passarinho estava todo molhadinho, pena toda molhada, e a chuva caindo. Quando eu coloquei o pó no coador, o passarinho tá ali ainda. Aí eu fui e falei assim: eu vou bater palma perto dele para ver se esse passarinho vai embora. Eu fui bater palma assim, ó, é dele, né?
Pra ver se o passarinho ia embora, o passarinho não foi. Aí depois Deus palestrou comigo. Filho, você quer que eu falo contigo? Mas chega perto do passarinho. Cheguei perto do passarinho. Olhei pro passarinho. Quando eu fiz isso aqui, ó, o passarinho veio até mim. Subiu até aqui. Quando eu olhei pro passarinho, a sua asa estava machucada. A tua asa estava machucada. Na mesma hora, meu coração entristeceu. E nesta mesma hora, Deus palestrou comigo muito grande. Deus falou comigo assim, tá vendo? Você queria que eu usasse esse passarinho para falar contigo. Mas na verdade, eu quero usar você para curar esse passarinho. Eu trouxe esse passarinho aqui na mesa e eu comecei a enxugar ele. E comecei a pegar na asinha dele. E eu peguei uma fitinha que eu tinha, amarrei assim na asinha dele. E de acordo com que eu amarrava, Deus falava comigo assim, filho, tu tá sendo oleiro agora. E esse passarinho tá sendo uma alma. E Deus quis palestrar comigo desta forma. Enquanto muitas pessoas estão brigando, estão discutindo, tem muita gente querendo parar. Porque a tua asa está machucada. Porque alguém tentou te destruir. Quando eu peguei aquele passarinho, Deus falou comigo assim, olha, esse passarinho parou de voar. Porque alguém jogou pedra e machucou ele. Talvez você está me ouvindo agora. Você parou de caminhar, parou de ir para a igreja, parou de orar, parou de profetizar, parou de dar glória. Porque alguém te parou, porque alguém te fez desistir. Mas na verdade, Deus vai levantar pessoas para enxugar a tua lágrima e dizer, volte a sonhar, volte a cantar. Mas pastor, como eu vou voltar? Cortaram as minhas asas. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com você. Cortaram minhas asas. Minhas asas estão cortadas, pastor. Mas Deus está falando. Esqueceram que a asa sempre volta a crescer. Que as penas sempre voltam a crescer. Cortaram as tuas asas, mas não mataram você. Não tiraram a tua vida. Cortaram as tuas asas, mas não te parou. Simplesmente feriu a tua alma. Simplesmente parou você. Aí você parou de orar, parou de cantar, parou de dar lugar, parou de ir para a igreja. Porque no teu ministério, tua pastora, teu pastor, alguém lá dentro, ou até mesmo você, pastor, dentro da tua igreja, você dava glória, profetizava, deixava Deus te usar. Mas quando saía do altar, só Deus e você sabiam o que você sentia. O Espírito Santo agora, através desse passarinho, ele quis palestrar comigo. Tá na hora. Em vez de criticar, em vez de tocar, em vez de maldiçoar, tá hora de estender a mão para quem está caído. Deus está dizendo, você que está caído, eu vou te levantar para uma nova geração. Interessante que enquanto estava mexendo aquele passarinho, enxugando as asinhas dele, ele talvez estava muito irritado porque estava doendo, que eu estava mexendo na ferida dele. E às vezes, irmão, mexer na nossa ferida vai trazer dor. Só que eu estava mexendo na ferida dele e às vezes ele picava a minha mão, porque ele estava com medo de ser ofendido, ser machucado. Mas na verdade, eu queria, talvez ali, eu representava para ele uma ameaça. Mas na verdade, eu só queria ajudar. Tem gente aqui
que a tua ferida é tão grande, que a tua dor é tão grande, o teu sofrimento é tão grande, te causar uma depressão. Existem vários tipos de depressão. Existe depressão que você fica no quarto escondido e não quer ver nem o sol. Mas também existe depressão que você não quer nem ouvir a voz de Deus porque não perdeu forças. Várias situações. Esqueceram que a fé ainda está dentro de você. O que Deus falou comigo através daquele passarinho? Tá vendo? Alguém jogou pedra nesse passarinho. Alguém tentou parar esse passarinho. Alguém tentou destruir esse passarinho. Mas esqueceram de tirar a vida dele. Deus está dizendo: pode jogar pedra em você, pastor. Pode jogar pedra em você, missionária. Pode tentar te parar, levita. Mas enquanto tiver, aleluia, fé, enquanto tiver vida, não desista. Por quê, pastor? Porque a tua asa vai florescer. A tua asa, a tua pena vai voltar a crescer. E quando eu estava ali cuidando daquele passarinho, eu senti como fosse a mão de Deus na minha vida, dizendo assim: filho, enquanto muitos tentam te parar, enquanto as pedradas tentam te ferir, não se preocupa, tu está nas minhas mãos, e quem está nas minhas mãos, eu estou cuidando. Deus está dizendo: tu ainda está na mão dele. Rabando rap, calavai. E se está na mão de Deus, ninguém te mata, ninguém te destrói, ninguém te atinge, ninguém mata. Quem está na mão de Deus, ninguém toca. Rapaz, séria. Tocaram nas asas daquele passarinho, mas esqueceram de tirar a vida dele. Tem gente que perdeu a força e parou na caminhada porque perdeu a força. Tiraram de você a força, tiraram de você a unção, tiraram de você aquela sede, mas esqueceram de tirar a tua vida. Em Ilebe, Daracando, Repidéria. Lá, chorei, bacana, Repidai. Você mandou, que nécia. Você está chorando, sabe por que você está chorando? Porque você parou, não porque você quis. Ei, essa dor, sabe quando você chegou na tua igreja, nem oportunidade mais você quer, porque nem teu pastor te valoriza, porque ninguém te dá valor. Ele me dará rachandarai. Ei, tu era um homem que pregava, que orava, que cantava, que adorava. Tu dava lugar, tu menerep calaçai. Deus te usava com muita unção, com muita proteção. Mas você recebeu uma pedrada, e aquela pedrada te parou. Você perdeu uma força, você parou na caminhada, mas esqueceu que só atingiu a tua asa, não atirou a tua vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tá chegando o tempo que a tua asa vai crescer, a tua pena vai voltar a crescer. E quando a tua asa crescer, a tua pena crescer, pelo amor de Deus, voa mais alto, voa mais alto. Deus está dizendo: tentar te parar quando você andava na terra, então não anda mais na terra, não, voa agora, voa mais alto. Mas pastor, eu estava voando e alguém tentou me parar e me atingiu com a flecha. Deus está
está falando aqui, voa mais alto, voa mais alto, voa mais alto. Não deixa ninguém atingir você, não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém te destruir. Esta palavra de Deus é para quem quer parar. Deus está falando, tu não vai parar porque o homem quer, tu não vai parar porque tentaram atingir você. Voa mais alto, irmão. Deus está curando cicatriz que o homem fez em você. Então, voa mais alto e manda esse vídeo para o seu pastor. Manda esse vídeo nos teus grupos do WhatsApp, no Facebook. Alguém parou por causa das pedradas. Aquele passarinho estava ali na chuva, talvez sem esperança. E eu fui canal de Deus, enxuguei ele e deixei ele quietinho. Limpei as penas, limpei a asa dele, coloquei na janela quando o sol voltou. Depois fui procurar o passarinho. Cadê o passarinho? O passarinho voou, sumiu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente queremos algo, mas não queremos agir. Voa mais alto. Não deixe ninguém te parar. Não deixe ninguém te destruir. Você tem sonho? Você tem projeto? Realiza ele. Entendeu? Realiza ele. Ninguém precisa. Ninguém. Realiza assim, ó. Realiza. E voa. E quando você voar, não esquece de curar as feridas de quem parou, de quem está machucado, de quem parou de orar, de quem parou de cantar. Voa o quanto você puder mais alto. Mas nunca esqueça que um dia você também foi machucado, que um dia você também foi ferido. Seja canal de Deus para a vida de alguém. E não pare. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Pastor Tocha de Oliveira. Às vezes, Deus permite parar. É porque Ele quer curar a ferida. Deus está curando a tua ferida hoje. E volte a cantar. Volte a adorar. Volte a sonhar. Em nome de Jesus. Tem muita gente. Eu tenho um projeto Evangeliza Madrugada. Muita gente voltou para as drogas, parou de sonhar, parou de cantar, porque não suportava mais o que estava vivendo e parou de voar. Ainda que alguém fala palavras para você, eu sei que às vezes a gente falamos algo pelo impulso. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais nada. Para com isso. É aí que você vai voar. Mas voa o alto que você puder, para ninguém conseguir te atingir. E quando alguém olhar para você e falar, tu é fraco, tu não consegue, fala para ele, eu sou mais que vencedor, porque a palavra diz que eu sou vencedor. Então não diga que tu está fraco, que não suporta, que não aguenta, porque a dor é grande. Quando alguém fala para você que você não consegue, quando alguém fala para você que você não vai chegar, diga para ele, eu não consigo, mas meu pai chegou. E se meu pai chegou, eu também chegarei. Diga pro fraco, que eu estou forte. Diga para ele. Você não é dono do mundo, mas é filho do dono. E isso te faz ser alimentado, te faz ser forte, te faz ser fortalecido. Filho do dono ninguém mata, filho do dono ninguém destrói. E eu volto a repetir,
A tua história não acaba pela mão do homem. A tua história só acaba se você se prostrar e romper a si próprio. Mas enquanto você tiver vida, diga: ninguém me para a partir de hoje. Eu quero alma e eu quero ser a diferença na minha cidade, na minha casa, no meu bairro, na minha rua. Aonde eu passar, eu quero ser a diferença. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo, porque alguém parou de cantar, de pregar, saiu da igreja, voltou para a prostituição, voltou para o mundo, porque quando estava tentando erguer, veio alguém, um lobo, e tchá. O diabo desta forma. Quando você está tentando levantar, sempre vai surgir um lobo vestido de ovelha para te parar. Então não para porque o lobo tentou te atingir, não, meu irmão. Voa e deixa Deus ser o canal dele na tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Inscreve no meu canal, Pastor Tocha de Oliveira. Meu Facebook oficial é Tocha de Oliveira. Meu Instagram, manda seu pedido de oração no Instagram, Pastor Tocha de Oliveira. E o canal do YouTube, entra lá. Tem muitos vídeos aí abençoados, que vai abençoar a tua vida também. Pastor Tocha de Oliveira. Deus te abençoe, que a paz de Deus esteja contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Então aprenda isso. Não olha, não retroceda. Voa! Escuta! Voa! Voa! Enquanto você voa, Deus cuida da tua casa. Enquanto você voa, Deus zela de ti. Quer um recado? Não olha para a luta, não. Começa a voar.